Lenda da Bilha de São Jorge. Foi nos primeiros dias de agosto de 1385. O sol dardejava o seu sopro de fogo sobre as terras de Portugal e Espanha. Corpos aquecidos e espíritos ardendo em febre. Ânimos mais exaltados ainda pelo calor da discórdia. O rei de Castela levara até à beira a sua invasão em território muito nosso. O jovem rei de Portugal, rei havia apenas questão de meses, correu para a cidade do Porto para reunir tropas, descendo depois sobre Abrantes, onde iria encontrar-se com o condestável do reino. Este correra antes a Estremoz. Aí aliciar a gente, e fortalecido pela fé de vencer, chegou à cidade de Abrantes, onde iria reunir o conselho. O ar, demasiado abafado, quase não girava. No salão, os guerreiros acolhiam com desagrado a ideia de uma grande batalha que se avizinhava. Sabiam que o rei de Castela tinha em campo mais de 20.000 homens, enquanto eles, se fossem 7.000, já se poderiam dar por muito felizes. Votavam, portanto, contra a batalha. Apesar da pequena estatura, a figura direita e altiva do condestável impressionava sempre quem o via, até os próprios inimigos. Fez silêncio quando Dom Nuno Álvares Pereira se levantou para falar. A sua voz soou firme e compassada. Senhores, o meu voto é contrário ao vosso, e dir-vos-ei porquê. Se ficarmos inativos, como é vosso parecer, será certa a ruína. Se aqui ficamos, o inimigo, sempre em maior número, nos buscará. Se nos alojarmos num sítio forte, fugindo dele, os castelhanos correrão a sitiar Lisboa, que sentirá a nossa falta e a falta de mantimentos. Sem víveres, sem armada, sem soldados, com a infidelidade de alguns dos seus naturais, que será da nossa cidade de Lisboa? E caindo de Lisboa, cairão por terra as nossas esperanças. Não ignoro que seria prudente aguardarmos socorro de Inglaterra, é certo, mas quem poderá restaurar a perda de Lisboa se ficarmos de braços cruzados esperando do auxílio demorado? E depois, que faremos nós? Debandaremos então em correria a ação que designe difamante? Alguém contrapôs. Então, e se formos para a batalha e perdermos? Dom Nuno respondeu, ganharemos pelo menos em honra. No entanto, se a ganharmos, como a minha fé é, pela necessidade de que temos de pelejar, a vitória saberá aligeirar tudo quanto nos possa ter acontecido. Depois, voltando-se para Dom João I, que parecia abalado com as opiniões em massa contra a ideia de uma batalha imediata. E vós, senhor, que aceitaste a coroa para defender o reino, perdereis toda a reputação que haveis adquirido se recordares a peleja. Vede que a maior parte dos soldados contrários são visonhos, ou andam atemorizados com as perdas passadas. Se os vossos gloriosos progenitores temessem estas desigualdades de opinião, de certo não teriam ganho tão insignes vitórias. Senhora, se outra for a vossa resolução, que não a minha, julgo que eu, só com os que me acompanham, pelejarei com o inimigo, pois julgo mais insofrido uma vida infame que uma morte gloriosa. Dom Nuno terminou. Sabia já ter dito o suficiente para saberem que poderiam esperar dele. Todavia, os protestos levantaram-se calorosos. Achava audaciosas, quase loucas as ideias do condestável. O conselho ficou adiado. Mas no dia seguinte, Dom Nuno Álvares Pereira passou com os homens que aliciara a cidade de Tomar, por onde o rei de Castela forçosamente passaria. Ao ter-se conhecimento desta decisão, muitos soldados e chefes guerreiros propuseram a Dom João I que castigasse o condestável por tão audaciosa proeza. Mas qual foi o espanto destes homens quando o rei de Portugal decidiu? Senhores, declaro-me também pela batalha. Quero ser rei de Portugal e não rei de Avis, como alguns por aí me apelidaram. Houve certo burburinho, abafado pelo natural respeito ao rei. E Dom João I foi juntar-se ao condestável, saindo de Abrantes, depois de orar na igreja de São João. E chegaram a Aljubarrota a 14 de agosto desse mesmo ano de 1385. O mesmo sol continuava abrasando os campos, secando os regatos, sedentando as bocas.
cantavam as cigarras, que os pés dos soldados iam pisando nesse campo que Dom Nuno escolhera, para espreitar o rei castelhano e todo o seu grande exército. Pouco depois do meio-dia, os dois exércitos estavam frente a frente. Mas o rei castelhano não se dispôs logo a dar combate, receoso da sua posição estratégica. Do alto, a luz solar caía a jorros, inundando o plaino de Aljubarrota e queimando as energias nesta enervante espera. Era fogo o ar que respiravam. E da própria terra que as patas dos cavalos batiam, saíam nuvens de pó que mais pareciam fumo. Começavam as bocas a sentirem-se sequiosas, os lábios a gritarem-se, as vontades a enfraquecerem. Então, Dom Nuno procurou o valente Antão Vasques. Sabeis do que tenho temor? Não é do inimigo, é do sol. Os homens queixam-se de sede e essa tortura será capaz de os derrotar antes da luta. Antão Vasques olhou o condestável com ansiedade. E o que haveremos de fazer, senhora? Olhando fixamente um ponto vago, Dom Nuno meneou a cabeça. Perguntais bem, Antão Vasques, mas creio que só há um caminho: encontrar água para os nossos soldados. Perfilando-se então, Antão Vasques pediu: Senhor, se não vos opuserdes, tomarei eu conta de tal missão. Deixai que eu procure água. Estais certo de encontrar? Conto com a ajuda de Deus e de São Jorge, disse Antão Vasques. Nem que tenha de arrancar água à própria terra, hei de encontrá-la e a vitória será nossa. Dom Nuno olhou com simpatia. Pois ide, Antão Vasques, e que São Jorge vos proteja. Sem mais ouvir, Antão Vasques correu imediatamente em busca dessa água bendita que poderia salvar as hastes de Portugal. Mas em vão parecia fazê-lo. Sob o sol abrasador, nem uma gota de água surgiu nesses campos desertos. O desespero começou a apoderar-se do guerreiro. Mas conta a lenda que a certa altura da sua busca infrutífera, Antão Vasques desceu do cavalo e ajoelhou na terra escaldante. Dos seus lábios ressequidos subiu uma oração. Senhor meu Deus, dizem que cada um de nós tem um anjo da guarda. Peço por tudo que me envies o meu anjo da guarda com um pouco de água. E nesse instante, como uma miragem, Antão Vasques viu surgir, avançando para ele, uma graciosa camponesa com uma bilha de água na mão. Murmurou receoso de enganar-se. Será possível tamanho milagre? Parecendo tê-lo ouvido, a jovem camponesa sorriu. Depois, chegando junto do cavaleiro. Senhor, creio que tendes sede. Tomai esta cantarinha e bebei. Tem água fresca e boa. Então, Antão Vasques respondeu, aliás, nem chegou a responder. Aceitou a cantarinha e levou-a logo à boca, bebendo sufragadoramente. Só depois agradeceu à jovem. Graças! Esta água mata a sede, mas é tão pouca e nós somos tantos. Voltou a camponesa a sorrir. Bebe à vontade, cavaleiro. A água não acabará assim tão depressa. E com um gesto gracioso indicou a bilha que Antão Vasques conservava ainda nas mãos. Levai-a convosco e dai de beber aos vossos companheiros. Antão Vasques olhou perplexo a jovem camponesa. Mas já ela lhe dizia com certa autoridade na voz: Senhor cavaleiro, não demorais, os vossos companheiros também têm sede. Sem mais acrescentar, afastou-se em direção oposta à da batalha que ia travar-se. Duplamente contente, o cavaleiro gritou-lhe então: Adeus e obrigado por todos! Aconchegando a bilha à sua armadura de guerra, Antão Vasques dirigiu-se quase correndo ao campo português para contar ao condestável um maravilhoso prodígio. Entretanto, o rei de Castela, que a hesitar em dar luta aos portugueses, preparava-se para atacar. E a água que a misteriosa donzela levara a Antão Vasques chegou no momento oportuno.
Corria de mão em mão, de boca em boca, a bilha pequena cuja água parecia nascer dentro dela. Não se sabe devido a que estranho milagre. Era um oásis de frescura e vigor. Renovadamente, renovando as forças corporais de todo o exército e o seu espírito. Os ânimos fortaleceram-se, havia desejo de lutar e de vencer. Todo o exército renovado por ter bebido alguns goles de água de uma infusa, de vulgar aparência. Finalmente, os castelhanos resolveram atacar. A tarde já ia avançada. Supunha o inimigo que os portugueses já estariam exaustos de expectativa, quebrados pela demora e pela sede. E iriam aproveitar-se dessa moleza em que julgaram envolvidos as nossas hostes. E o grito de guerra soou, como trovão medonho, abalando a terra de Aljubarrota. Por montes e vales, iluminados pela luz brilhante do sol, subiu o clamor das trombetas, misturado com o ruído das armas e dos homens, avançando em tumulto à conquista de uma vitória esmagadora e decisiva. Mas, por milagre de Deus e esforço dos homens, contra o que os outros esperavam, os 7.000 portugueses aguentaram a pé firme, estoicamente, aquela avalanche furiosa de 30.000 espanhóis. O pó levantado do chão bailava no ar uma dança fantástica. Logo depois do primeiro embate, a surpresa do rei de Castela foi grande. E maior se tornou ainda quando os portugueses, manobrando com inteligência, envolveram o inimigo numa verdadeira tenaz de ferro e de fogo. Era o princípio da maior vitória militar de sempre. De súbito, Antão Vasques entrou correndo na tenda de Dom João I. Entrou chorando e rindo simultaneamente. Senhor, meu rei e senhor, deixai-me rir, deixai-me chorar. Rio e choro de alegria. Os castelhanos fogem em bandada e eu venho entregar-vos esta bandeira que pertenceu ao maior inimigo que tinhais no mundo. Caía a noite, uma noite quente de verão em que a lua, qual grande círio, vinha pratear os campos abertos e cobertos de cadáveres como se lhes quisessem prestar uma derradeira homenagem. A morte é sempre a morte, mesmo quando é dada ao inimigo e por uma causa justa. Por entre as sombras da noite, fugia em debandado o exército castelhano, perseguido agora pelos aldeões. O próprio rei teve de disfarçar-se, mas foi reconhecido. E se passou a fronteira, deve esse gesto à generosidade do rei de Portugal. Entre os castelhanos que tombaram, alguns perderam a vida, alguns portugueses, por causa de Castela. Alguns portugueses que não souberam ter fé. Noite de verão e noite nas almas desse punhado de traidores. Entre eles, triste é dizer-lhe, contava-se Dom Diogo Alves Pereira, irmão do Condestável. Todos possuem a sua cruz e essa não foi pouco pesada, a Dom Nuno Alves Pereira. Mas a batalha estava ganha, com honra e com glória, e embora o Condestável tivesse acreditado sempre no valor dos que tinha ao seu lado, não deixara de crer também nesse valor extraordinário que permitiria o feliz seguimento da luta. Essa água maravilhosa descoberta por Antão Vasques. Assim, no sítio onde a camponesa surgira com a cantarinha, Dom Nuno Alves Pereira mandou erguer a capela de São Jorge. E ainda hoje, em memória do extraordinário acontecimento, lá está sempre uma bilha d'água para dar de beber a quem passe e quem tenha sede.